Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será a apostasia. O texto serve como base para o nosso estudo de hoje, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4, que diz assim: Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que se chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus, e fará se passar por Deus. Antes de nos aprofundarmos aqui no nosso estudo de hoje, quero agradecer muito a vocês pela companhia, por estudar a lição junto conosco e por orar conosco também. Eu já tenho mencionado que nesse canal nós não apenas estudamos a lição, mas temos também uma comunidade de oração, onde temos a oportunidade de orar uns pelos outros, e agradeço especialmente àqueles que não só têm orado, mas têm mencionado aí no chat, que têm orado pelos pedidos, têm escolhido alguns pedidos pelos quais estão clamando a Deus. Quando oramos uns pelos outros, temos mais poder. Quero também orar por você que está aí em casa, não enviou o seu pedido para o nosso chat, mas ao mesmo tempo tem aí uma necessidade especial no coração. Nós vamos, nesse momento, clamar a Deus. Eu te convido para se unir a mim. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos o Teu amor e, ao mesmo tempo, Tua preocupação em tudo que diz respeito a nós. Somos tão pequenos diante do Teu universo, mas ainda assim, somos únicos para o Senhor. Obrigado por essa preocupação e por esse cuidado. Hoje, nós queremos simplesmente te pedir que o Senhor ouça os pedidos que aqui fizemos e que responda a cada um deles de acordo com a Tua vontade. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo realmente que o Senhor haja de uma maneira muito especial na nossa vida e ao mesmo tempo responda às nossas preces, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para esse texto que acabamos de ler, de 2 Tessalonicenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Tessalônica e está mencionando aqui algumas questões. Algumas pessoas estavam preocupadas com o tempo da vinda de Cristo Jesus. E Paulo vai mencionar que esse tempo ele não chegaria antes que surgisse aquele que ele vai chamar de o homem da perversidade, ou a rebelião, aquele que traz destruição, que se exalta a tudo que se chama Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. É uma descrição realmente tremenda. É bem verdade que quando nós continuamos a leitura, até no versículo 5, ele vai dizer: não se lembram de que eu lhes falei de tudo isso quando estive aí? E vocês sabem que o que o está detendo, ele só pode ser revelado quando a sua hora chegar, pois sua perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. O apóstolo Paulo está mencionando que existia um tempo específico, ou seja, dentro do contexto do cumprimento das profecias, em que se manifestaria no cenário profético, no cenário da humanidade, aquilo que os profetas da antiguidade haviam mencionado que aconteceria. É claro que, com certeza, ele estava aqui mencionando as profecias relacionadas a Daniel. Daniel já tinha falado a respeito do chifre pequeno, que se exaltava como Deus, que falava como dragão, que colocaria por baixo ou calcaria a pés os tempos e a lei, que mudaria isso tudo, que inclusive faria cessar o sacrifício, que atentaria contra o santuário de Deus. Ele está falando provavelmente a respeito daquilo que foi mencionado especificamente por Daniel. Paulo, portanto, provavelmente, de forma mais específica, está citando aquilo que Daniel já havia previsto. E ele vai mencionar, há um tempo específico no qual ele poderá colocar em andamento o seu trabalho, a sua ação. Existem forças que estão detendo esse desenvolvimento, esse aparecimento do homem da iniquidade. Mas ele também vai mencionar, nós sabemos que ele já está em ação. Quando vemos aqui o que o pastor Mark Finley menciona aqui no Guia de Estudos, ele vai dizer assim:
o apóstolo Paulo advertiu a comunidade cristã de uma apostasia, um afastamento da verdade da palavra de Deus. Ele estava preocupado com as sementes dessa apostasia já presentes no Novo Testamento e que floresceriam nos próximos séculos antes da segunda vinda de Cristo. Um evangelho falso entraria na igreja distorcendo a palavra de Deus. E aí ele vai mencionar: Satanás é quem está por detrás disso. Ele é o verdadeiro homem da iniquidade, que se levanta contra tudo que se chama Deus e se assenta no santuário de Deus. Mas o grande enganador trabalha através de influências humanas para realizar os seus propósitos. E aqui ele ainda vai dizer que as características distintivas vão aparecer em Daniel e mais tarde no Apocalipse, que revelam que o chifre pequeno de Daniel 7, a besta de Apocalipse 13 e 14, e o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses representam a mesma entidade. O inimigo nunca trabalhou de forma descarada, mostrando quem realmente ele é. Desde que ele começou o processo de engano aqui no nosso planeta, lá no Jardim do Éden, ele usou a serpente como médium, usando a boca de um animal irracional para levar uma mensagem até Eva, para poder enganá-la. Da mesma forma, se você der uma olhada em todas as épocas, o inimigo tem se utilizado de elementos dentro do nosso planeta para poder enganar, para iludir. Talvez, no livro História da Redenção, Ellen White vai mencionar que o Senhor Deus já havia alertado Adão e Eva de que esse anjo rebelde apareceria em algum momento a eles para poder tentá-los. Mas que se eles resistissem a uma única tentação, eles estariam completamente livres daquilo que seria a abordagem desse inimigo. Entretanto, Eva se preparou para poder ter um contato com um anjo caído. Mas quando ela vê um dos seres mais belos que havia na natureza de Deus, a serpente, que era bem diferente daquilo que temos hoje em dia, ela se encantou. Quando sua atenção foi atraída, então o inimigo começou a destilar o seu veneno, o seu fel. Por isso, quando você vai ver aquilo que as profecias mencionam a respeito da maneira como o inimigo trabalha, ele se utiliza de elementos que parecem ser inocentes. É tanto que a própria descrição dos instrumentos usados pelo inimigo, tanto do chifre pequeno, lá de Daniel no capítulo 7, como também do homem da iniquidade, daqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2, como também da besta, de lá de Apocalipse 13 e 14, esse poder usado pelo inimigo é descrito como alguém que fala como um dragão, mas se parece com um cordeiro. Há uma aparência de piedade, de religiosidade, mas suas palavras, elas provêm diretamente do dragão, são enganosas. E hoje em dia, uma das falas que a gente mais ouve por pessoas que têm algum tipo de contato com a palavra de Deus ou com as diversas religiões que tem no mundo, não são poucas as pessoas que dizem toda religião é boa. Ah, tá falando de Deus, tá bom. Mas na prática, nós podemos até falar sobre Deus e quando percebemos a maneira como o inimigo trabalha, o inimigo também fala sobre Deus. Tiago, de uma maneira muito interessante na sua carta, ele vai dizer que os demônios creem em Deus. Aliás, vão até além. Eles estremecem diante do nome do Senhor, porque eles conhecem o poder de Deus. Mas isso não faz deles candidatos ao reino do céu. O inimigo conhece a verdade. Entretanto, a Bíblia vai dizer que ele não se firma na verdade, porque ele é um mentiroso e é pai da mentira. Por isso, através do engano, ele pode usar 99,9% da verdade, mas colocando 0,1% de mentira no meio desse processo todo, ele é capaz de desencaminhar as pessoas daquilo que é o propósito de Deus para a vida delas e levá-las à perdição. Então, você vai reparar que o inimigo nunca trabalha de uma forma em que ele apresenta 100% de engano. Não.
Se você der uma olhada para todo o paganismo e todas as distorções que aparecem dentro do próprio cristianismo, você encontra muita coisa boa em muitos segmentos. Mas a verdade pura de Deus acabou sendo maculada com o passar do tempo. Paulo, ele vai mencionar aqui na segunda carta aos Tessalonicenses que ele já sentia esse poder do dragão agindo nos seus dias na igreja do Novo Testamento, na época dos apóstolos. Mas que, por causa da restrição imposta pelo próprio Deus, o inimigo ainda não tinha autoridade para poder desenvolver o seu trabalho. Isso está intimamente relacionado com aquilo que o livro do Apocalipse vai mencionar. João, só para poder lembrar, que dentro de uma cronologia bíblica, João é o último a escrever. E quando ele vai falar a respeito das profecias do Apocalipse, ele vai falar de forças que estavam como que congeladas, como que impossibilitadas de desenvolver o seu trabalho, mas que conforme o tempo vai avançando, recebem autorização para exercer o seu trabalho de engano. Por isso, o Senhor Deus, ele vai, antes que essas forças comecem a trabalhar, ele lança alertas. Nenhum de nós está no escuro em relação a isso tudo. O Senhor Deus deixou muito, mas muito claro e evidente dentro da sua palavra qual seria a verdade da palavra de Deus que deveria ser seguida por todos. Por isso, com a atuação do inimigo das nossas almas, usando instrumentos que parecem bons, mas que acabam levando as pessoas para destruição e morte eterna, o Senhor Deus, ele já previu. Cuidado. Por isso, João, quando vai mencionar aqueles que venceram a besta, ele vai mencionar, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. O dragão se irou contra a mulher, mas foi fazer guerra contra o restante da sua descendência. Quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. As características estão aí. Mas, por mais incrível que possa parecer, apesar da Bíblia ter sido tão específica e mencionar esse tipo de coisa que estaria acontecendo por iniciativa do próprio dragão, utilizando os instrumentos, e não temos a mínima dúvida de que o texto bíblico está falando da apostasia que aconteceria dentro do contexto da própria igreja, e a igreja romana, o sistema apostatado que seria utilizado pela Igreja Católica Apostólica Romana através do Papa, que se coloca no lugar de Deus, o sistema papal que coloca o bispo de Roma no lugar de Deus, porque ele, juntamente com os padres, são os intercessores entre o homem e Deus, e como se isso ainda fosse pouco, todos os santos que acabaram morrendo, as pessoas que tiveram uma vida piedosa e que, usando agora a mentira do diabo, certamente não morrerás, a alma imortal, estão no paraíso, eles fazem intercessão entre nós e Deus. Então você usa a imagem, quebra do segundo mandamento, daquele santo, você ora a ele, você paga promessas a ele, e então ele vai fazer uma intercessão por você junto de Deus. E Cristo Jesus, que é o único intercessor entre Deus e os homens, o lugar dele foi destronado. Quando você pega todo o sistema que foi utilizado pela Igreja Católica para poder fazer com que os seus seguidores, de alguma maneira, estivessem ligados à igreja, a importância não é você estar ligado a Deus, não, você tem que estar ligado à igreja, você tem que depender da igreja. Para poder receber o sacramento, você tem que ir à igreja, você tem que procurar o padre, você tem que procurar o Papa. Aliás, o Papa, a palavra dele é tão importante que ela é mais importante do que a própria Bíblia, a palavra de Deus. E no mundo protestante, nós encontramos pessoas que concordam que esse sistema é um sistema completamente apostatado, mas que guardam o mesmo dia que o sistema papal trouxe para dentro do cristianismo. E que acreditam no mesmo inferno de fogo, e ao mesmo tempo na recompensa imediata após a morte, para o céu ou para o inferno, logo depois que o indivíduo se desencarna. E assim, as verdades, entre aspas, trazidas pelo sistema papal para dentro do cristianismo, se perpetuam nas igrejas cristãs de hoje em dia. O apóstolo Paulo alertou que ele se oporia a Deus.
Por isso, meus amigos, mais do que nunca, nesse tempo em que estamos exatamente na reta final da história desse mundo, o tempo de graça que está sobre nós, esse é o momento para podermos estar firmemente alicerçados sobre a verdade, para que não sejamos enganados, iludidos pelo inimigo, como Eva o foi. Algumas pessoas, eu vejo muita gente falando hoje em dia, não, quando essas coisas acontecerem, eu já sei que isso vai acontecer. Eva pensava a mesma coisa, mas quando o inimigo entrou em cena, ela foi iludida, porque não estava firmada na palavra de Deus, porque Deus havia dito que ela não deveria se separar do seu esposo, não deveria se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo menos não sozinha. Ela desobedece à palavra de Deus e se coloca numa situação em que vai ser tentada e então acaba caindo e junto com ela, Adão e a humanidade como um todo. Portanto, hoje, mantenha-se firme na palavra de Deus. Mantenha-se atento, ore a Deus para que Ele te coloque firmado na verdade, para que nada te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu estudo a lição. E você?